yo creo que todo lo que ha sido dito hoy es verdad para ciberbullying. Lo que quiero decir es que las oportunidades y los riesgos convivem cada vez mais em internet. E não se pode dizer que, como acaba de dizer Maria José, recordando aqui a complexidade de que não é possível pensar, não é, que porque temos uma ferramenta e uma ferramenta muito rica, llena de potencialidades, que isso não implique a uma quantidade de retos e, por vezes, esses retos são usados de uma forma menos advertida. E isso passa com os ninhos porque a verdade é que não importa que hão nascido com a internet e há los 6 meses empiezan ahí a tener su footprint digital, pero la verdad es que vivir es una aprendizaje y es una aprendizaje complexa y todo lo que es relaciones humanas, interacciones y relaciones es algo que depende mucho también de lo entorno en que se vive. Y en esto, claro que el rol de la familia, de la escuela, es importantísimo. Y por eso es importante pensar que cuando tenemos herramientas y herramientas muy complexas, también nosotros tenemos que acompañar, não é, essa complexidade e ser capaz de estar à altura desta complexidade. Isso, por exemplo, nos corre muito quando percebemos o que é o ciberbullying. E o ciberbullying não é apenas, não é, uma transferência de lo bullying tradicional, de lo bullying cara a cara, para tudo o que é, não é, TICs. Ayer hablaba em Gran Canaria, em Las Palmas, há um grupo de profissionais e me dizia uma senhora que estava aí, já um pouco maior, a abuela também, não sou a abuela, pero tinha, enfim, minha idade. A abuela me dizia, novas tecnologias não é o término que se deve usar. Novas tecnologias não é para... os niños han nacido com as tecnologias. Então, há que chamar, não é, estas tecnologias como tecnologias de informação e comunicação. E são cada vez mais, não é, isto. É informação e comunicação à la vez. Bueno, lo que vos vou mostrar e me atrevo a começar por aqui é uma película de uma companheira, de uns companheiros australianos que trabalham também e que seguimos trabalhando em uma rede europeia que é uma rede COST. Estas redes COST são redes que procuram unir os investigadores de las empresas e de la sociedade, um pouco como o TRACE. O que intentamos é aportar nosso conhecimento experto, não é, para o que é todo o mundo empresarial e também poder também contribuir para que a sociedade pueda usar este conhecimento de uma forma mais rápida e mais direta. A ver se conseguimos. Bueno, eu vos vou então a mostrar este vídeo que ha sido preparado en Australia. Por supuesto que hay también películas hechas en España. Hay una buena película que tuve la subvención del Ministerio de Educación y Salud, Bullying. Não sei se lo conhecem. Há outros também, e há muita coisa que está em YouTube e tal. Pero vos vou mostrar este, porque considero que é o melhor. E também um pouco dar-vos a conhecer o trabalho que fazem os australianos neste campo, que é majíssimo. Bueno. Did I show you the picture? Oh my god. It's really good.
Righto guys, grab a chair, thanks. Come on quick, grab a chair please. Are you going to send it to Jack? Nah, let's put it on the blog. Romeo and Juliet, boys and girls, that's what we're going to be doing today. Come on, grab a chair, thanks. Get a boyfriend, come on guys, nice and quick. Don't be putting up the score. Look behind me. Myself, so we're going to give a lot of energy to myself. I can't believe he's here. And vlog it. Guess who? These star-crossed lovers must keep their passion secret. Passion. You're interrupting my flow. Must keep their passion secret. Who knows what will happen after the bell rings? One thing's for sure. It'll be a tragedy if OBF finds out. Do it. Oh my god. Hey, check this out. Yeah. Close shaking Ben. Oh, she's such a skank. He is kind of hot, but gross, just because he's in year 12. You seen the photo? Yeah, I hear he had his hand up her skirt. Wonder what Jack thinks. Hey, I just saw Chloe. We're in the library. She seemed pretty pissed off. Yeah, check out all the comments. You're Chloe. Oh my gosh. Oh my god. Hey, check this out. Beck texted it to me. It's everywhere. Oh shit. Yeah, it's called Narraville High Big Hits. Yeah, hits with a Z. Oh god, I wish I'd seen this. This is even better. Jack's such a girl. I'm gonna post this on the blog, okay? What? I don't know, I just thought this was meant to be just fun. This is fun. It's not really for Jack. Raz, he deserves everything he gets. Okay, let's start again from top of the page. And what love can do, that dares love attempt. Therefore, thy kinsman. Hey, there's a film crew out front. They do say they Filming what? Dunno. Keep going. Alack, there lies more peril in the thine eye than 20 of their swords. Look thou, but sweet. Hey Jack, Mrs. Smith is expecting you in his office. I'm going to grab your books. Okay, that's good. Everybody. What?
¿Dónde? Okay. I can't see you. Okay. Pay attention now. Romeo, you are just building in Collins Street. Police are investigating the filming of a schoolyard brawl. The footage has been uploaded to a popular video sharing website under the title. No. I cannot see. Ay. Perdona. Hits and has been seen by thousands of people. The parents of a student involved have made a complaint to both the school and the police, and an investigation has been launched. Hey. The Interior Ministry I just saw appealed it. to Syrians not to... Clay. How did you? Probably was my assistant's away. Again? Yeah, again. Rosie, did you see the news story tonight about a fight at your school on the internet? Do you know these students? Yeah, apparently they're in my class. So glad you're not involved. We didn't film the fight. Yeah, but we started it. It's bullshit. Jack's a big boy. They're gonna look at the blog. So? It's probably on a million websites by now. Yeah, maybe Raz is right. We should take the fight off. And the photos of Ben and Chloe. Okay. I'll take it all off. I think we should say something. What? We should apologise. To who? Jack? Chloe? Yeah. What do you think's gonna happen? They're not just gonna forget about it. What do your folks think? Your mum will have a heart attack. A perfect daughter. I don't care. I wonder what she'd think if she saw those photos from Jack's party. What she doesn't know won't hurt her, right? Isn't that what you always say? Okay. Hey. Maybe I could ask Jack to take the gallery down. We're in this together. Hey, you avoiding us? You heard her threaten me? Come on, didn't mean it. Yeah, it's all meant to be fun, right? Have you said anything to anyone? No. If you're gonna say something, you tell me first, yeah? Yeah, well, see you in class. Hey Jack, can I talk to you for a second? Yeah, sure. What's up? Hey, twinkle, twinkle, little star. Hey, Twinkle. Nice spot. Oh, come on, don't be so shy. You weren't so shy with those photos. Look at this. Is that you? Jack and I took it when we were going out. Now we sent it to everyone. You can't even really tell it's you. There are others, and they're not just close-ups. Well, how much do they show?
Why are you showing me? Why did you tell him? Well, you should have told Jack yourself. It wasn't fair. Oh, is this fair? Say. I said I'm sorry. I don't know what's wrong with you. First you get in a fight, and then this thing with Kate. If you end up on a register for sex offenders, you'll be lucky if they don't charge you. So my phone will be on all day, alright? So you call me anytime. Mum, I asked to come here. I know. Love you. Love you too. So which school have you come from? Darrowville. Once we're finished here, I'll take you over to your homeroom. Yeah, you get 2 keys. Don't lose them because they cost $20 to replace. Okay? Okay. There you go. So Louis XIV was a sun king, and he had the divine right. Can anybody tell me what you think the divine right of a king is? I know. Wow. So, analysis.
don't recognise me, do you? No. I'm Lou. We met at Jack's party. Right, I'm Kate. I know, I've seen your photos. But don't worry, I mean, it'll be old news soon. Yeah, that's what my counsellor says. So what have you got now? I think maths. This is semester 1. Yeah, semester 2. See? Also for English. Yeah. Do you know where you're going? Not really. I'll show you. Mi ideia não era hacer ahora mismo una presentación muy clásica y, al contrario, poder hablar con vosotros sobre una cantidad de cuestiones que creio nos poderão também preocupar. Todo mundo, creio que hoje és bastante familiarizado com lo que é o ciberbullying. A definição está aí e muitas vezes nos hace perceber que lo que eras este tipo de condutas em situações face a face, agora se ampliaram com a passagem a los ordenadores, a los móviles, a los tablets e conseguem, não é, com esta mobilidade também hacer com que a vida de los padres e dos maestros sea complicado. E lo que a película nos ensina é isso, que não é, todas estas ferramentas, não é, acabam por ser uma quantidade de, ou significar uma quantidade de oportunidades, pero também que estas oportunidades vão associadas a uns quantos riscos. E destes riscos é lo que hablamos hoje, como quem és ou quem somos nós nestes entornos digitais, não é? E que tipo de pegada derramos nós outros nestes entornos virtuais. E, por suposto, aunque o ciberbullying se percebe como algo que está aí, não é? Com alguma capacidade de nos tornar anónimos em la rede, este anonimato, não é, tem alguém por detrás. E lo percebemos também aí que a coberto deste anonimato, não é, estão as pessoas e pessoas que desejam também manter sua reputação. O que passa é que nesta película, não é, nós percebemos também que o que supostamente é conhecido para estes adolescentes, não é tão fácil depois de acautelar. Ou seja, de prevenir, não é, depois todo este tipo de consequências ou de situações. E por isso também eu creio que a eles são também corridos com alguma surpresa, não é, nesta sequência. E isto é realmente o risco maior del ciberbullying. Porque tudo isto empeça com alguns episódios que parecem sem grande significado, não é? Pero esse significado se percebe, não é, com a continuação.
y con la no solo con la continuación, pero algo que es muy importante, que es la respuesta, la reacción que los otros tienen a estas situaciones. Y esto es la relación. No hay comportamientos aí aislados, hay, não é, uma quantidade de respostas e de reações que lhe dão significado. Bueno, isso é algo que me gostaria hablar com vosotros. Nosotros hicimos alguns estudos em Portugal e tentamos, igual que em muitos outros países, medir o que é a prevalência deste fenómeno. E, de verdade, é bastante baixa. Igual, em muitos países, lá percebimos como, comparativamente ao bullying, como algo que é relativamente, um fenómeno relativamente bajo. Lo percebimos também que muitos, que havia aí uma sobreposição, não é, de quem vitimizava ou quem é vítima de situações de bullying fora de la rede e em la rede. Essa percentagem, não é, de adolescentes que são vitimizados ou que são agressores no contexto escolar, no bullying tradicional, são também ciberbullies ou cibervítimas. Há uma percentagem muito baixa de agressores e vítimas em la rede e que não tiveram experiências anteriores de ciberbullying. De modo que não se pode considerar totalmente este fenómeno como um fenómeno novo, pero sí, melhor, como um fenómeno que pode ser ampliado e que pode passar-se também em las tecnologias, ou usando as tecnologias de informação e de comunicação. Também algumas outras particularidades deste fenómeno e que são comumente assinaladas é que não só é um fenómeno que pode propagar-se como um vírus que tem umas características de propagação viral, pero também que é difícil para alguém que é vítima deste tipo de situações de escapar. Isso faz com que também este fenómeno se perceba com outras características, com uma característica mais acentuada e lhe pode dar outra gravidade. Algo também que é comumente assinalado é o tipo de poder, não é, que estas imagens e estas mensagens têm. Não é apenas porque todo isto que acabamos de dizer, a ideia de que é viral e, portanto, que acaba por ultrapassar o controle que uno pode ter, não é? Pero também porque estas imágenes podem não só estar também, por suposto, muito afetando essa reputação personal que tanto uns agressores e vítimas têm depois em el mundo real. Bueno, é verdade que um outro aspecto que é importante e quizás nos poderá também levar a pensar é que, ao contrário do bullying tradicional, este fenómeno cresce com a idade, enquanto que o bullying, não é, está diminuindo, este cresce. E isso, uma das explicações que podemos encontrar, e que a literatura tem comentado nesse sentido, é que a popularidade e não só a popularidade com que os adolescentes em todo isto que é as novas tecnologias e o uso que fazem das tecnologias, hace com que isto também pueda estar em aumento.
Pero outro aspecto mais é que implica, não é, tanto a chicas como a chicos. Quizás mais a las chicas que a los chicos. Bueno, isso poderá ser porque, de verdade, este tipo também de bullying é bullying indireto, não é? Lo percebemos que é bastante mais típico de las chicas que lo manejam. Não é por acaso que a película que vimos, não é, empieza exatamente por la cena de la pareja que é fotografiada, pero também, não é, lo comentário que é rumor falso. Para alguém que não haya percebido, não é, la chica, la rubia, lo está comentando e hace aí lança, não é, rumor inventando que essa chica, la chica de la pareja, tinha um namorado, um novio, e é todo isto que alimenta a história. Bueno, este tipo de comentários, de rumores, que são muito típicos de las condutas de bullying em feminino. Talvez por isso também o ciberbullying implique mais las chicas. Bueno, isto é algo que nos poderia aí levar a pensar, bueno, como podemos nós outros fazer com que a consciencialização, não é, de los adolescentes los haça não só mais conscientes, mais informados, pero mais capazes de reaccionar, de lidar com este tipo de problemas. Lo que estamos alguns investigadores fazendo é tentar implicar a los jóvenes, não só considerar que eles que podem ser sujeitos de nossas investigações, de nossos estudos, pero fazer com que se sintam mais como partícipes e como contribuindo para a investigação. Em algumas investigações, começamos exatamente por em grupos focais e entrevistas, a parte de las encuestas, enfim, todos os estudos de teor mais quantitativo, intentamos que eles mesmos, não é, também possam aí se sentir como capazes de dar informações, de dar conhecimentos e que esse tipo de conhecimentos pueda servir para que prevenir, não é? Para que este fenómeno pueda ser prevenido. Bueno, aí está alguns destes, isto é um excerto, não é, de uma entrevista em que se pedia a los próprios adolescentes que reflexionaram sobre que tipo de mensagem podem passar a los padres. E aí está que a importância que os adolescentes dão à comunicação padres-hijos. E há a possibilidade de que este tipo de assunto, deste tipo de tema, seja um tema abordado em el hogar. Algo que é, não é, algo que percebem como a necessidade, não é, de uma presença mais próxima de los padres, pero uma presença que se sinta, não é, como não restritiva,
aquí no se trata de tirar o retirar los ordenadores o de propostas simplistas como poner los ordenadores em áreas comunes del hogar. Porque lo percebem também, e eles próprios, não é, são bastante conscientes do tipo de tecnologias e da forma como las usam. A privatização e a individualidade que caracteriza hoje o uso deste tipo de tecnologias hace com que algumas estratégias ou algumas sugerências de como os padres podem evitar ou podem prevenir este fenómeno se percebem completamente obsoletas. E de verdade que o que eles aí defendem é uma presença, não é, para uma presença ativa em que este tipo de capacidade dos padres de falarem com eles, de compreenderem mais de uma forma também mais compreensiva o que é o ciberbullying, não é? E a consciencialização de los padres é algo bastante importante. Claro que também o que dizia meu companheiro Manuel Arena, que é importante que muitos destes mecanismos que garantem o uso seguro se estejam incorporados também aí em la tecnologia. É importante que esta informação, não é, também pueda estar acessível. Há algo que as tecnologias hoje têm que, em termos de características, também garantir, porque senão, não é, essa consciencialização também não é acessível a todo mundo. E o que é para uns não é para outros. Então, temos que garantir, não é, que este fosso ou esta desigualdade, esta disparidade com que a gente está alfabetizada seja menor. Lo temos que diminuir para conseguir verdadeiramente o que predicamos e o que preconizamos como tão importante. Bueno, entonces isto é o que estes adolescentes também nos dizem. Bueno, a verdade é que a investigação acaba de dizer pouco tudo isto que havia comentado. Sim. Que é necessário, não é? É necessário fazer com que os padres se sintam mais competentes, mais capazes, mais informados e que não haja tanto esta distância entre o que é a preocupação dos padres, sem saber como intervir, sem saber como diminuir os riscos que percebem. E quanto mais desinformados, quanto mais afastados os padres estão, isso se percebe de verdade com uma relação muito próxima com o nível socioeconómico, porque os padres de níveis socioeconómicos mais baixos se percebem mais preocupados também e considerando que os riscos são maiores. E como lo percebemos, não é por vezes, não é simplesmente retirando ou tendo estratégias muito restritivas que estes padres vão conseguir que seus erros tenham usos mais seguros. Ou que possam ter uso mais seguro de la rede, de la web.
Es verdad que lo puedo dejar la comunicación y por eso no creo que va a ser necesario. A ver, esta es uma investigação que ha sido hecha por dois investigadores portugueses e que lo han divulgado recentemente, enfim, recentemente já não é tão recentemente, em que, por um lado, davam conta de que muitos de los padres não estabelecem regras de uso seguro. Pero lo que sí havia aí era também algo bastante interessante, é que quando se pergunta aos padres em inquérito com perguntas cerradas, não é? La exigibilidade hace com que muitos destas perguntas depois não sejam confirmadas em outro tipo com outro tipo de metodologias, como as perguntas abertas. E isso se percebe como de verdade algo que impacta em la investigação e que nos deve ser mais cautelosos sobre o que estamos pensando que sabemos acerca de lo que hacen los padres. Aí, bueno, se percebe que los padres, la conclusão aí é que los padres de verdade que não sabem o que hacen los niños. E não é por acaso também que em la película, não é, todos esses padres se criam que seus filhos não seriam capazes de fazer o que hacen. Lo que é normal em la adolescência, não é um alarme ou não é uma posição de alarme. Bueno, aí é verdade que bueno, los padres se percibem e também lo que eu creio que é importante é ter também essa ideia de que os padres gostariam de ter, não é, formas mais cálidas, mais e também mais que puderam falar de uma forma também mais próxima com os adolescentes e sentir-se também com mais confiança com os adolescentes. A maioria nos disse que perguntar, falar com eles sobre o que estão fazendo online, sentar-se cerca de los hijos quando estão online, sentar-se com os hijos quando estão online. Estes são aí algumas das estratégias que os padres apontam como sendo parte de estratégias de mediação ativa. Pero alguns também admitem, não é, a necessidade de monitorar, de tentar saber, não é, quais são os sítios e que tipo de utilização e que tipo de informação e que tipo de conteúdos veem os filhos. E também, não é, muitas vezes ir e muitas vezes invadir a privacidade, por exemplo, mirando os chats, percebendo o que está em los perfis, etc. Bueno, eu creio que isto tudo são tipos de práticas, não é, que podem ser importantes para nós outros à la hora de concebir, por exemplo, sessões de formação de padres e tentar que os padres reflexionem sobre quais são as estratégias, não é, e que tipo de eficácia têm estas estratégias. Bueno, aí isto também essa é a ideia, não é? Aí que os padres, por exemplo, atuam de um modo mais ativo e restritivo com os niños pequenos, isso se percebe com a diferença de idades, aunque percebem também que os riscos continuam aí. Ok, bueno. Foi um pouco com todas estas preocupações e este tipo de questões que nós outros em la rede COST procuramos
hacer un estudio de lo que son las orientaciones o las recomendaciones que están divulgadas en, yo diría, todos los países tienen publicadas orientações. Isso passa com a Espanha, passa com Portugal, passa com praticamente, enfim, eu diria, nos países ocidentalizados. E este tipo de orientações nós procuramos bom, este estudo que vos vou mostrar aí é um estudo de 27 países. Alguns, Israel e Austrália e muitos outros, a Ucrânia, por exemplo, são países que não são da União Europeia. Isto é um estudo que transcende um estudo dos países da União, da Comunidade Europeia. Bueno, lo que hicimos nosotros foi, entonces, produzir, não é, uma grelha de análises para poder estudar o conteúdo destas orientações. Este questionário foi enviado a todos os representantes destes países que voluntariamente se prontificaram a colaborar com nós outros, e aí empezamos entonces por hacer uma lista de las orientações que estavam produzidas e para simplificar um pouco este estudo na primeira fase, elegimos as duas orientações que em cada país pareciam mais compreensíveis. E por mais compreensíveis eram aquelas orientações que eram encaminhadas, não é? Eram orientações que envolviam orientações para as escolas, para os padres, para os jovens e para os maestros. Na primeira fase deste questionário, tentávamos também aqui obter informação geral sobre este tipo de orientações, se eram orientações que estavam, ou cujo conteúdo nos falava mais de los usos seguros de la internet, ou, por se acaso, tinham neste tipo de orientações alguma informação sobre o ciberbullying. Lo que nem sempre, e foi algo que percebimos, é que estas orientações, em muitos casos, se limitavam apenas por uma informação sobre usos seguros, pero não muito aprofundadamente, ou quase nada, muitas vezes, sobre o ciberbullying. Bueno, a maioria neste tipo de análises, procuramos perceber de que forma é que as orientações dão ou têm ou explicitam aí recomendações ou pistas, sugerências, como os padres, as escolas e os jovens podem melhorar muito a sua consciencialização, suas práticas, suas atitudes sobre o uso seguro e sobre a prevenção do ciberbullying. E a verdade é que, como lo vamos a ver, e lo puedo, enfim, praticamente... tenho aí algumas, os poderei depois, porque a última diapositiva hace um recorrido de praticamente todos estes, agora mesmo, assim, por adiantar, protege-les de internet segura, eu creio que foi algumas, aí há alguns links, enlaces que há venido. Bueno, então, como
tipo de... La maioria destas orientações são orientações que vimos estão subidas em la rede. Lo que é importante porque a acessibilidade, não é, que a gente tem a este tipo de orientações é bastante maior quando se encontram online. Também a grande maioria deste tipo de orientações se dirige a padres, a escolas, maestros e a jóvenes. Aunque praticamente algo que também se percebe é que nem todas têm estes 4 públicos dianos. Sim, vamos embora. Bueno, lo que percebimos aí é que a maioria de las orientações é focada principalmente em los usos seguros, como dizia, têm uma linguagem fácil, foram elaboradas com essa preocupação de poder também ser atrativas, não só em termos gráficos e em termos de imagens, como também em termos de texto, e algumas delas com atividades, juegos, por exemplo, que las torna bastante mais atrativas. Algumas más, eu creio que há bons exemplos. Os australianos e os ingleses, os britânicos, têm aí páginas bastante mais atrativas do que, por exemplo, Portugal ou Espanha, tenho que dizer, pero é pior do que Portugal e Espanha, pero em praticamente os israelitas também têm boas orientações, os húngaros também, isto para poder falar de alguns. Bom, lo que há dito é que, de verdade, não tive tempo de traduzir isto, então, a verdade é que o que acabo de dizer-vos está aí em números, em cifras, não é? Focadas especialmente em los usos seguros. O que não está mal, porque de verdade são orientações que devem ter uma preocupação de estar redigidas em positivo. Não é? Nós outros que somos investigadores de ciberbullying, o que gostaríamos de perceber é como o ciberbullying está aí, não é? E como se percebe a capacidade de fazer esta informação também refletir e capacitar e ajudar ao conhecimento deste fenómeno. Minha companheira que me chama. Bueno, se estas orientações têm esta preocupação de ajudar a los padres, a las escolas, a ter comportamentos ou condutas e atitudes que permitam a los jóvenes usar as tecnologias de uma forma mais amigável, mais correta. Este tipo de informação quando é especialmente encaminhada para os padres, mais do que para os outros grupos. Enfim, vou tirar aqui. Ai, meu Deus. Bueno, aí. Pois, pero percebendo também o que está bastante evidente e menos salientado, nós outros gostaríamos de perceber que os jovens eram aí grupo, não é? Que se percebia também mais capacitado, e nem sempre isso acontece. E também, enfim, os padres pouco. Em termos de políticas e práticas e planos, o que passa é que há a preocupação de dar aos padres uma informação que privilegia ou preferencia, não é, estratégias mais restritivas do que
supostamente ativas. E isto é uma nota que eu creio que poderia quedar aí como uma mensagem de levar a casa. As orientações estão um pouco desatualizadas e não têm esse aporte, esse contributo de lo que é a investigação e a investigação mais recente. Lo que a investigação nos está dando a perceber é que é necessário adequar à idade, não é, todo o tipo de estratégias. Isso não está aí, por exemplo. Nós não percebemos em las orientações essa informação evolutiva, educativa de la investigação. E há um campo, e por suposto é um campo importante que devemos, não sei se isso é, enfim, poderá ser um problema de la investigação, que poderíamos, não é, também trabalhar bastante mais em tornar este conhecimento mais acessível e também hacer com que os políticos, os responsáveis, os produtores de las páginas web puedan ter esta informação de forma a poder incorporá-la em lo que estão fazendo para padres, para famílias, para jovens, etc. E isso quizás não está. E também não está, não é, também esta necessidade que percebemos de fazer com que os jovens estejam aí e também possam contribuir e não só contribuir, mas contribuir de uma forma mais ativa e com outra capacidade de autonomia, de capacidade nós não podemos, não é? Lo que a investigação também está apontando, é manter aqui uma certa, estamos trabalhando para os jovens, por vezes consultamos, não é? Pero não permitimos que eles mesmos, não é, se responsabilizem também por produzir determinado tipo de informação e tal. Isto é o que os investigadores estão assinalando como uma tokenização, um efeito também de uma falsa representação ou falsa representatividade dos jovens neste tipo de produções e de produtos, com o qual seria importante. Bueno, neste campo também se percebe que as orientações tampouco, não é, os indicadores que teníamos nos levaram a ser muito positivos acerca da capacidade das orientações aumentarem a compreensão. Assim, já estou terminando. Ok, muito bem. Pois, então, vou terminando. De verdade que, em termos de compreensão e de competência, também sentimos que muito poderia ser añadido aí. Não é? Em termos de orientações, lá percebemos que falta fazer com que tanto padres como jovens se sintam mais informados e com maior compreensão de lo que é as tecnologias. E com o qual eu creio que Maria José lo podia terminar. É que, de verdade, nós percebemos que o uso e todo o que é o conhecimento da tecnologia não está refletido em las orientações que estão aí. E que o discurso destas orientações, e gostaria depois que comprovaram, é que é muito o discurso da ética, de los valores, de lo que deveria ser hecho, não é? Pero está faltando algo que pueda de verdade ser mais útil para a vida real e a necessidade que temos, não é? De que
aí se encontrem, por exemplo, entornos que permitam que as pessoas se sintam mais ajudadas, mais apoiadas, que algumas situações reais se percebam aí como refletindo a experiência da gente e que isso pode ser usado, não é, e ser relacionado de uma forma mais personal. Isso tudo que percebemos como entornos personais digitais está longe, está lejos destas orientações. E isso me parece algo importante, porque é um repto para os investigadores que temos que tornar-nos mais listos e mais capazes de influenciar também o que é o conhecimento que a sociedade em geral tem e pode ter acesso a um clique.